Olá pessoal, está acontecendo o Adobe Max e neste evento a Adobe nos presenteou com muitas novidades no Photoshop na versão agora 2022 e também no Adobe Camera Raw na versão 14. Então vamos a essas novidades. A primeira que a gente vai ver é aqui no Adobe Camera Raw. Então eu vou abrir aqui uma imagem e a gente vai levar ela para o Adobe Camera Raw. Ela vai ser aberta aqui no Adobe Camera Raw. E a grande novidade está aqui do lado esquerdo, né? Que a gente tem agora uma nova função aqui, uma nova ferramenta, que é a gente poder fazer seleções e criar máscaras dentro do Adobe Camera Raw. Então como é que isso acontece? Eu tenho aqui duas opções, né? Eu posso fazer a seleção do subject, né, do motivo, e posso também fazer a seleção do céu. No caso dessa imagem aqui, como eu tenho uma imagem com uma paisagem urbana, eu vou selecionar aqui o céu e automaticamente o Adobe Camera Raw vai me mostrar aqui com uma cor rosada, né? Ela vai me mostrar a seleção do céu. E agora eu vou poder tratar de forma separada, né, de forma isolada, apenas o céu dessa imagem e também vou poder trabalhar aqui o primeiro plano, né, onde estão aqui os prédios, aqui o lago. E tem um recurso nessa função que já é interessante, que apertando aqui a tecla X, eu posso inverter a minha seleção. Então, ao invés de fazer a seleção do céu, o Adobe Camera Raw agora fez a seleção inversa. Então, eu vou voltar aqui pressionando a tecla X. A mesma coisa eu posso fazer invertendo aqui, né, utilizando essa função aqui de inversão. E aí, eu posso agora fazer a alteração aqui do céu, aumentando aqui o contraste, aumentando aqui um pouco mais a saturação desse céu. Posso trabalhar aqui um pouco mais o fechamento aqui dos pretos, né? E aí eu vou estar fazendo o tratamento apenas na região do meu céu. Vou escurecer aqui um pouco mais para ficar mais perceptível. E agora vou fazer a inversão selecionando a tecla X e eu vou processar aqui, colocar um pouco mais de textura, colocar um pouco mais de clarity, colocar aqui um pouco mais de haze. E aí eu vou abrir agora aqui as sombras, né, dessa área para ficar mais claro. E vou diminuir aqui também a intensidade que eu puxei aqui para baixo lá na exposição. Então eu agora fiz um processamento separado de cada um dos elementos que eu tenho aqui nessa cena. E outra coisa que eu posso fazer é que uma vez que eu tenho aqui a máscara, eu posso fazer também a subtração, utilizando aqui o pincel de uma área específica que eu não queira que a máscara atue. Então eu posso vir aqui pintar numa área específica da imagem, ou posso também fazer a adição de um ponto onde eu queira fazer a adição da máscara para que os ajustes sejam aplicados. Então, cada vez que eu vou aqui fazer a adição ou a subtração, então eu vou selecionar aqui o pincel e eu vou poder adicionar ou subtrair pontos aqui na imagem que eu queira que isso seja aplicado. Então, quando eu coloco aqui a tecla Y, então eu vou desabilitar a visualização daquela máscara e sempre que eu quiser voltar, eu vou poder voltar aqui na máscara que eu criei, né? E aí, uma vez que eu esteja aqui na máscara que eu criei, eu vou poder selecionar aqui de forma separada os elementos. Então eu tenho aqui pincel 1, tenho aqui pincel 2, tenho aqui o Sky, né, que foi a camada que eu criei aqui para fazer a seleção do enmascaramento. E quando eu faço aqui a seleção da tecla X para voltar, eu novamente volto a processar aquela outra área lá onde estava o céu. Então isso é uma grande novidade, né? Um grande incremento ao Adobe Camera Raw, que vai permitir que a gente agora explore essa ferramenta fantástica de uma forma muito mais precisa. Eu vou mostrar aqui agora uma outra imagem para vocês, uma imagem com um fundo branco, e aí a gente vai ver com essa imagem aqui de fundo branco como é que a ferramenta também trabalha, né? Então eu mostrei para vocês a seleção de céu e agora a gente tem aqui na mesma função aqui de seleção, quando a gente faz a seleção de subject aqui ou do motivo, ele vai mostrar aqui o enmascaramento já do motivo selecionado. Então eu vou poder fazer também aqui a inversão e se eu quiser colocar aqui qualquer ajuste nessa área, que é o fundo da imagem, como eu fiz a seleção, então agora posso mudar apenas lá o fundo, sem mudar
o motivo principal da imagem. Então realmente é um grande ganho que a gente tem para a utilização da ferramenta Adobe Camera Raw e que vai ajudar muito para que a gente, na entrada do nosso arquivo dentro do Photoshop, a gente já venha com ele com um bom encaminhamento, né? Então, principalmente para a utilização de suporte usando o Adobe Camera Raw para a criação de máscaras no Adobe Photoshop, isso é um recurso fantástico, né? Porque a partir do momento que eu faço aqui o isolamento dessa área, eu puxo aqui a exposição e eu vou escurecer apenas aqui o motivo, né? Eu vou fechar aqui também mais os pretos para que a gente fique com isso mais fechado. Quando a gente abrir essa imagem no Adobe Photoshop, praticamente a gente já vai estar com o recorte feito e com um grau de precisão muito grande. Então vocês observem aqui que eu tenho uma forma muito tranquila agora de criar um enmascaramento aqui. Eu vou duplicar esse canal que me oferece aqui o maior nível de contraste. Quando eu faço aqui a cópia, eu venho aqui para essa nova cópia de canal que eu criei e eu inverto, então eu já tenho aqui a minha máscara praticamente pronta, né? Eu vou ter que fazer apenas alguns ajustes, mas é um grande recurso que vai ajudar muito no dia a dia para todos aqueles que são usuários do Photoshop e gostam de usar também o Adobe Camera Raw para fazer alguns ajustes e usar isso como suporte, principalmente para a criação de máscaras. Outro conjunto de grandes novidades está nos filtros neurais. Então os filtros neurais eles foram aprimorados, eles foram melhorados e tem grandes ganhos agora. Primeiro, você não vai mais precisar fazer o processamento na cloud e os filtros não vão estar mais na cloud. Você simplesmente, o meu já está baixado aqui alguns filtros, mas eles não vêm pré-instalados e o que você vai precisar fazer é você baixar no seu computador, apenas clicando aqui nesse ícone aqui da nuvenzinha e ele vai ser instalado na sua máquina. E o processamento agora também é feito na sua própria máquina, o que dá uma rapidez maior no processamento e faz com que você tenha um ganho de tempo. Então, nessa imagem, por exemplo, aqui preto e branco, então eu vou selecionar aqui o filtro Colorize ou colorização, vou ativar ele aqui e ele vai fazer já a colorização utilizando os recursos de inteligência artificial do Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe, e ele já vai me fazer a colorização da imagem. Observe que ele foi super rápido porque ele já processou na minha máquina. E aqui eu tenho uma série de presets que eu posso utilizar, eu posso mudar aqui, ele está aqui processando aqui na minha máquina, e eu tenho todos esses presets aqui que eu posso utilizar. Além dos presets, eu também posso fazer aqui, eu vou voltar aqui para esse primeiro, e eu posso fazer o ajuste aqui de alguns pontos. Então eu vou colocando aqui, piquei aqui na imagem, e aí eu posso fazer aqui a alteração dessa cor. Vou utilizar aqui um magenta mais escuro, um roxo aqui, e eu vou fazer agora a seleção, e eu vou mapear aqui na imagem, colocando aqui os pontinhos onde eu quero que essa cor seja colocada. Então eu vou colocar aqui os ajustes e eu vou ter a alteração da cor nesses pontos que eu selecionei ali, para que a minha imagem eu possa ter um controle das áreas que eu estou trabalhando de forma isolada aqui na minha imagem. Outra coisa, outra novidade é que eu posso ter também aqui agora a opção de dar saída como um novo color layer, né? Então se eu fizer aqui essa seleção, né? Então eu vou vir aqui, vou dar OK e ele me criou aqui uma nova camada, onde eu também posso, a partir dessa camada, fazer a pintura, né, nessa camada. Ela é uma camada no modo de cor. E uma vez que eu estou aqui com a camada de cor, eu posso fazer agora a seleção aqui de uma nova cor, né? Eu vou colocar aqui um verde bem escuro, e eu posso pintar aqui com cuidado aqui na minha área aqui, onde está o azul, tendo cuidado aqui para não invadir a área do pescoço dela, e eu vou fazer a pintura aqui dessa área, e eu vou estar com essa camada me dando suporte para que eu possa fazer a alteração de qualquer área que eu queira. Então é uma função nova, são recursos novos, né, que a gente tem nesses filtros, e se eu não quiser dar saída aqui como uma nova camada de cor, eu posso voltar aqui nos filtros, Neural Filters, né, ele vai estar com a mesma configuração que eu fiz anteriormente, e a partir do momento que eu selecionar aqui o Colorize, ele vai novamente me colorir a imagem. E eu não vou selecionar aqui a opção de saída como uma nova camada, eu também posso fazer outros ajustes aqui
como por exemplo, reduzir a artificialidade das cores, né, para que fique uma cor mais natural. Então vocês observam que aqui ele estava mais forte, né, mais intenso, ele processou aqui na própria máquina, e quando eu volto aqui e seleciono essa opção, ele vai suavizar a intensidade com que as cores vão ser aplicadas nessa imagem. Então eu tenho uma outra imagem aqui em preto e branco, né? E aí eu vou fazer também a aplicação do mesmo filtro, né? Então eu vou trazer aqui para Neural Filters ou filtros neurais, e ele vai me fazer a colorização dessa imagem quando eu ativar aqui o filtro. Então, da mesma forma como na outra imagem eu fiz o ajuste pontuado, aqui eu posso colocar nessa área aqui do capacete aqui do soldado, eu posso colocar aqui um verde muito escuro, e aí eu vou dar um pontinho aqui em outras áreas que eu quero que também sejam pintadas com essa cor, né? Então, vocês observam que ele já fez aqui o ajuste, já processou e já fez a aplicação do verde. E quando eu dou aqui OK, como eu não selecionei para criar uma nova camada de cor, ele já me traz a camada aqui, uma nova camada pintada. Outro recurso muito interessante que foi adicionado ao Photoshop, eu vou fechar aqui essa imagem, vou fechar essa aqui também, é que a gente agora pode ter a mesclagem de paisagens, né? Então a gente tem essa imagem aqui com essa colorização, e eu posso vir aqui nos filtros neurais, selecionar aqui filtros neurais, e aí eu vou vir aqui para uma transferência de cor, né? O Color Transfer. Então ele vai me perguntar aqui se eu quero alguma dessas opções ou se eu quero customizado. Se eu quero customizado, ele vai pedir que eu selecione uma imagem. Vou fazer aqui a seleção de uma imagem de pôr do sol, que seria essa imagem aqui, que tem um range cromático, uma composição cromática totalmente diferente daquela outra imagem. Então ele vai me perguntar se eu quero usar essa imagem, vou responder que sim, e aí ele vai fazer aqui o processamento e já me fez a alteração aqui completa da minha imagem, né? Então eu tenho agora uma nova composição cromática, né, para minha imagem. Ele aplicou aqui como um filtro inteligente, já que aqui é um objeto inteligente, e aí eu tenho aqui uma nova composição cromática para a minha imagem. Ele já faz isso automaticamente. Um outro recurso novo também aqui nos filtros neurais é que a gente pode fazer um mix com outras imagens, né, e a gente transformando essa imagem, além dessa questão da cor, a gente fazer todo um mood, toda uma ambientação totalmente diferente. Então eu tenho aqui o Landscape Mixer, né, que aí ele vai me dar aqui algumas opções já pré-definidas, e se eu selecionar, por exemplo, essa aqui, que é totalmente diferente, ele vai me dar agora uma nova formatação, né, no composto de cores dessa imagem. Ele está fazendo o processamento aqui do filtro para aplicar na imagem, e assim que ele concluir, a gente vai ver que essa imagem vai estar totalmente diferente, porque ele vai fazer a seleção dos atributos que tem nessa imagem e vai aplicar, utilizando os recursos de inteligência artificial, a essa outra imagem aqui, tornando ela uma imagem totalmente diferente. Então vocês vejam a alteração que teve e como essa ferramenta é incrível, né? Porque a gente tem aqui o antes e o depois, né? E a gente vai ter uma imagem totalmente nova, uma imagem totalmente diferente. Ele inclusive fez algumas alterações aqui na própria arquitetura. Então tem alguns detalhes ainda que ainda vão ser evoluídos, que ainda vão ser melhorados, e a gente observa que esses filtros estão aqui na condição de beta, ou seja, eles não estão ainda na sua versão final. E a gente, né, na utilização dessa ferramenta, vai poder oferecer à Adobe as condições para que ela melhore e ela aprimore ainda mais essa ferramenta. Então, se você está satisfeito com este resultado, você vai dizer que sim. Se você está insatisfeito com esse resultado, você vai dizer que não. E aí você vai enviar aqui e vai colocar a sua insatisfação, ou se você quiser fazer algum comentário, né, você pode clicar aqui quais seriam os comentários que você gostaria de fazer, ou de você colocar aqui ativada alguma dessas opções de que o filtro está inapropriado, de que o filtro não funcionou e tal. Então você vai poder colocar aqui a sua opinião, né? Então eu vou marcar aqui que o filtro não funcionou porque ele alterou aqui a minha imagem. Mas vejam que a gente tem aqui diversas opções, e eu também, da mesma forma que o outro, eu posso fazer aqui a customização e colocar
colocar, ao invés dessas imagens que estão pré-definidas, eu posso trazer uma imagem minha, né? Uma imagem que esteja no meu acervo. Então vejam que aqui, quando eu selecionei o deserto, ele fez uma alteração completa aqui dessas áreas aqui da imagem, né? Que não é bem isso que a gente queria, mas eu posso inclusive resetar aqui o filtro e eu posso customizar e selecionar uma imagem da mesma forma que eu fiz com o outro, né? Então vou selecionar a mesma imagem minha aqui, vou usar essa imagem e ele vai fazer novamente o processamento. Eu vou dizer aqui que está ok. Ele vai fazer agora a alteração. Ele está fazendo aqui o processamento e vai fazer a troca dessa paisagem aproximada a essa. Então eu acredito que vai ficar muito diferente nessa imagem original quando ele fizer o mix com essa outra imagem, né? Então ele mudou basicamente o céu, fez algumas alterações aqui na arquitetura também, mas foram muito mais suaves do que no outro. Então, é um outro filtro também interessante. Um outro recurso muito interessante também nos filtros neurais é o filtro de harmonização. Então, eu tenho aqui essa composição, eu fiz a colocação desse garoto aqui sobre um fundo que ele tem uma temperatura de cor totalmente diferente, ele não está dando match aqui nas duas cores, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar aqui os filtros neurais, vou selecionar aqui o filtro de harmonização de cores, né, o Harmonization, e aí eu vou selecionar ele aqui e eu vou informar com qual layer ele vai harmonizar. Eu só tenho duas layers, né? Então se eu estou trabalhando na camada de cima, que está selecionada lá nas minhas camadas, eu vou selecionar aqui a camada de baixo, ele vai fazer aqui o processamento e ele vai dar match aqui, ele vai fazer a harmonização desse primeiro plano com o segundo plano. Então eu tenho aqui esse slider aqui que eu posso fazer a intensificação maior aqui do efeito da harmonização. Ele novamente está aqui processando na própria máquina o filtro e ele colocou de uma forma mais intensa. Ou eu posso incrementar aqui mais os amarelos, eu posso incrementar aqui mais os vermelhos, eu vou ter controles também em relação a esses ajustes, né? Eu posso fazer aqui o ajuste de brilho, posso aumentar aqui a saturação e ele está atuando exatamente aqui. Então agora eu tenho em uma nova camada, né? Ele vai estar me gerando aqui essa nova harmonização agora aqui das cores. E observem que ele não vai estar trabalhando com máscaras. Eu preciso estar aqui com o objeto isolado para que ele faça a aplicação do filtro. Então ele me traz agora o antes e o depois. Eu vejo que agora eu tenho uma harmonização da cor da imagem que eu coloquei no primeiro plano com a imagem que eu tinha lá no segundo plano. Vamos ver agora as ferramentas de seleção, como elas foram aprimoradas e como elas foram alteradas com alguns recursos interessantes. Outra ferramenta que ganhou novas melhorias foi a ferramenta Selecionar Objeto. Então, agora quando eu faço aqui a seleção da ferramenta Selecionar Objeto, vocês observam que eu tenho novos ícones aqui na barra de propriedades da ferramenta. Basta eu colocar o mouse aqui em cima, pressionar Enter e foi feita a seleção. Se eu quiser selecionar os outros elementos, eu mantenho a tecla Shift pressionada e apenas pressionando aqui nos objetos, ele já me sinaliza que eu estou fazendo essa seleção e eu vou selecionando esses novos elementos aqui e eu já posso criar uma nova camada de ajuste aqui, como por exemplo de curvas, e eu vou fazer a alteração agora apenas dessas áreas que me foram selecionadas. Outra funcionalidade que tem também aqui é que eu posso selecionar aqui esse ícone e ele vai me selecionar todos os objetos que tem na cena de uma forma automática. Uma outra funcionalidade para a seleção de objetos está aqui no menu Layer. Então eu vou encontrar agora aqui essa nova função Mask All Objects. Então o que é que o Photoshop vai fazer? Ele vai identificar cada um desses objetos e vai me criar aqui, já com a devida máscara, ele vai me criar aqui as pastas onde eu posso fazer a colocação aqui de camadas de ajustes e fazer o processamento isolado de cada um desses objetos. Então, para cada um dos objetos eu posso colocar aqui diferentes camadas de ajuste e nessas camadas de ajuste eu fazer o ajuste individual de cada uma delas. Então, observem que eu tenho aqui agora, de maneira isolada, já automaticamente criado as máscaras para cada um dos objetos em pastas separadas, que eu posso fazer a colocação de camadas de ajustes
e fazer com que esse processamento seja individual. Da mesma forma, se eu colocar aqui agora, como eu tenho aqui todos os elementos separados, se eu selecionar aqui o plano de fundo, sobre ele criar aqui uma nova camada de curva, eu vou poder processar de forma isolada apenas o background da minha imagem. E aí, como eu tenho aqui os meus outros modelos aqui, que eu fiz a seleção, então eu vou poder fazer aqui o ajuste, né? E nesses ajustes aqui, eu fazer a devida colorização que eu queira para cada uma dessas camadas separadas que foi criada pelo Photoshop. Então observem que são novas funcionalidades que fazem um trabalho relativamente satisfatório, ainda precisa evoluir um pouco, principalmente com formas orgânicas, como cabelo, como folhagem, como pelo de animais, mas já é um grande impulso para facilitar e muito o nosso trabalho diário. Então, essas foram as principais novidades trazidas pela Adobe durante o evento Adobe Max e que agora estão colocadas aqui para vocês. Bom aproveitamento, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, lembrem de curtir, se inscreverem no nosso canal, se possível compartilhem ou façam o compartilhamento também nas suas mídias sociais. Um grande abraço, até o próximo conteúdo.